Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a todos, nesse momento, a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo, escrito à igreja em Éfeso. Nós falamos um pouquinho sobre Éfeso, né? Já, né, pastor? Apocalipse, né? E agora nós vamos tratar alguns temas e assuntos que essa carta nos diz. Efésios, no seu capítulo 6, nós faremos a leitura do 10 ao 20. Diz a armadura de Deus. O título dessa mensagem é Vivendo no Mundo de Forma Espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçado sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-los. Palavras estas de salvação. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Paizinho querido, Paizinho amado, graças te dou, Senhor, porque nós estamos diante da porção da Tua palavra, Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, que essa palavra possa encontrar um terreno fértil, Senhor, um terreno cultivado pelas ações do Espírito Santo, que esse terreno possa ser adubado, Senhor, para que possa acolher essa palavra, Senhor, e que essa palavra possa frutificar e gerar vida, Pai, naquele que deu guarida a essa semente lançada. Paizinho querido, Paizinho amado, todas essas coisas nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, Karl Barth, um teólogo importante, disse certa vez que nós devemos andar com a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra mão. Mas eu creio que essa frase ela necessita ser atualizada. E talvez nós podemos dizer que nós devemos ter instalados em nossos celulares o app da Bíblia. E sempre estar de olho nos feeds de notícias, para sabermos o que é que acontece ao nosso redor.
Feed são aquelas notícias, sabe no Facebook que você, entre uma postagem e outra, aparece uma notícia do que está. Aquilo é um feed. Seja no Facebook, no Instagram, qualquer meio de comunicação, sempre tem um feed. Vejam que nós não vivemos em uma colônia de férias, onde nós não precisamos nos preocupar com nada, ou tampouco em uma redoma de vidro espiritual, apartados do mundo. A cada dia a tecnologia está invadindo as nossas vidas. Há 20 anos atrás, quem é que imaginaria que um dispositivo tão pequeno, poderia ocupar tanto tempo em nossas vidas? Eu estou falando dos celulares. A tecnologia é algo presente em nossos dias. Recentemente, Mark Zuckerberg. Quem é Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. A pessoa que deu a ideia inicial, o criador do Facebook, veio a público para poder divulgar o futuro da internet. O que nós chamaremos aqui de metaverso. É isso que ele veio anunciar, o metaverso. Mark Zuckerberg pensou, o ser humano passa tanto tempo no celular, vamos criar uma realidade virtual, onde as pessoas possam viver virtualmente, assim como se estivessem na realidade. O metaverso será uma plataforma onde as pessoas poderão fazer amigos, farão transações financeiras, desenvolverão atividades trabalhistas, viagens de realidade virtual, encontrar pares românticos. Ah, mas eu sou da antiga, namorar para mim é beijo e abraço. Namoro, beijo e abraço só, né, pastor? Beijo e abraço só. É beijinho no rosto, né? E na testa, né, pastor? Só, né? Isso. Ouviram, né? Isso, ó, eu vi um joinha lá atrás, lá, pastor. É. Mas quantas pessoas nós conhecemos que mantêm relacionamentos de forma virtual? Vejam que as coisas estão caminhando para isso. Falando assim, até parece surreal essa ideia de metaverso, uma realidade virtual. Vejam quantas coisas que nós víamos nos filmes no passado e que hoje são realidades. Uma delas, que eu me lembro, era referente ao carro que voava. Isso é uma realidade hoje. Já estão produzindo carros voadores. A Honda é uma delas, a Embraer também. Carros voadores. Parece ser tão absurdo que você pode montar o seu avatar. Um avatar é um você, só que de forma virtual. E as empresas já estão de olho nisto. Já estão vendo alguns itens especiais para que você utilize nos seus avatares nesse mundo virtual. Parece ser tão absurdo que neste mês foi vendido um lote virtual na cidade de Decentraland. E esse lote foi vendido por 2,4 milhões de dólares. Aproximadamente 13 milhões de reais. O metaverso não é um absurdo. É uma realidade. E sabem por que tem ganhado a cada dia mais força? Porque as pessoas estão cansadas de viver essa vida. Elas não estão contentes em fazer parte da sociedade do jeito em que ela está.
As pessoas procuram subterfúgios, viver a vida que lhe agrada, investir o seu tempo e o seu dinheiro em uma coisa que lhes trazem prazer. Mas quando eu olho para essa notícia em um feed sobre o metaverso, e depois eu desbravo a Bíblia, que está no meu celular, eu consigo me deparar com o texto de Efésios, que nos diz sobre um mundo real, que é o mundo espiritual. No mundo espiritual, eu tenho que ter alguns itens para poder interagir. É um lugar onde é mais importante, nesse mundo espiritual, não é tão importante o tanto que você tem para gastar e investir, não é algo importante nesse mundo espiritual. No mundo espiritual, o que é importante é o tempo em que você gasta investindo em leitura da palavra, em conhecer a Deus, em conhecer o seu Criador. Esse tempo dedicado a essa busca. E é sobre isso que eu quero falar com todos vocês. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o mundo em que vivemos. Diante de tudo isso que eu acabei de apresentar, que parece ser uma loucura, o metaverso. Mas vejam, se começarmos a juntar algumas peças que nós vemos cotidianamente, nós perceberemos que o que foi dito faz sentido. Hoje em dia nós temos visto diariamente a questão de gênero, ou seja, a pessoa não se aceita homem ou mulher, ela é o que ela decide ser. E no nosso mundo, uma pessoa dessas, ela tem que enfrentar uma burocracia tão grande, enorme, tem que fazer cirurgia de ressignificação para poder mudar de sexo. Pensem, se você criar um avatar seu, você pode escolher se você quer ser homem ou mulher, ou nada. Independente do que você é nesse mundo real, lá você consegue fazer o que você quer. Vejam como isso pode ser uma estratégia. O versículo 11 nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Com certeza isso será um chamariz muito grande para que as pessoas façam adesão a essa realidade virtual. O diabo é astuto. Ele consegue colocar os seus planos em práticas sem que a gente tenha consciência do que está sendo feito. A palavra nos diz, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Gente, eu não estou falando aqui, deixar bem claro, que por criar esse multiverso, o Mark Zuckerberg é o anticristo, tá? Não é isso. Não estou fazendo essa afirmação. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar é como as coisas podem ser usadas a favor de Satanás.
O versículo 12 ainda nos diz: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Mas agora que tudo isso está sendo dito, eu é que não vou entrar nessa realidade, metaverso. Eu não. Nós temos feito um estudo aprofundado em Apocalipse, e nós ainda veremos a questão da marca da besta, né? A questão do chip, né? Que muito se diz, né? Sobre o chip. Não existirá mais dinheiro, todas as transações bancárias serão feitas por essas pessoas que terão esse chip. Meus irmãos, olhem para os seus celulares. Ele tem um chip, né? Muitos aqui já fazem transações financeiras através do celular. Seja assaltado ou então perca o seu celular, e você verá que toda a sua vida está dentro desse dispositivo que contém um chip. Diga-se de passagem. Não estou dizendo aqui que é para você quebrar o seu celular, ou até condenar quem utiliza esse dispositivo. Não é isso. O que eu quero que vocês percebam é que tudo o que nós possuímos, que tudo o que existe nesse mundo, ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. E é pensando exatamente nessa dualidade, nessa dicotomia, como nós utilizamos as coisas, que eu quero entrar no segundo ponto dessa reflexão, que diz assim: ser fiel às minhas convicções. Nós acabamos de ver agora, no primeiro ponto, que eu até posso aderir a certas coisas que esse mundo nos oferece. Eu destaquei como o celular está difundido em nosso meio. Mas vejam, não tem problema ter um celular. O problema é o uso que eu faço dele. Queria trazer outro exemplo à memória de vocês. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que era dito sobre a internet? Que é um antro de perdição, dá fácil acesso a diversas coisas que não prestam. Mas o que seria de todos nós nessa época de pandemia, sem as nossas reuniões através da internet? Vejam que tudo tem um propósito bom, mas depende de como utilizamos as coisas. Algumas ovelhinhas do Senhor têm usado os seus celulares para poder enviar fotos sem lã, nudes. É verdade? Mas outras já utilizam o celular para poder mandar reflexões bíblicas. Sempre recebo da presbítera. Devocionais, o pastor Omar sempre manda no grupo. Pedidos de oração. Vejam a infinidade de coisas boas que nós podemos fazer com o celular. E sabem por que algumas pessoas se portam de forma errada e outras se portam de formas corretas?
O versículo 13 nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Podemos perceber quem é que tem tomado posse da armadura de Deus. São pessoas que têm resistido à tentação de utilizar as coisas para o mal. Notem também que a armadura, ela tem alguns equipamentos que são importantes para a vida do cristão. Para a vida do cristão que está inserido neste mundo mau. Quando é dito lá no versículo 14, cingindo-vos com a verdade, em outras traduções da Bíblia, diz explicitamente, cinto, que a gente amarra, que a gente coloca para poder ajustar a nossa calça, a nossa roupa. Cingindo-vos com a verdade, utilizando o cinto da verdade. Saibam que o cinto é uma peça muito importante, pois ela dá sustentação para a armadura. Ela deixa a armadura justa no corpo. Aprendemos aqui que a verdade é importante, pois a verdade é o contraponto da mentira. Só combatemos a mentira revelando a verdade. Quem somos nós verdadeiramente? Somos verdadeiros servos de Cristo? Independente das estratégias de Satanás, não teremos medos, pois sabemos quem somos e qual é a posição que devemos tomar. Devemos saber se posicionar e dizer o que é certo. Em João 8:44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Não existe problema você ter um celular, ou até mesmo no futuro, criar um avatar e fazer parte do multiverso. Mas utilize as verdades de Deus para balizar a sua vida, os seus posicionamentos. Eu quero continuar ainda trazendo no terceiro ponto dessa reflexão, dessa mensagem, um pouco mais sobre os outros equipamentos que Deus nos fornece para lutarmos contra as estratégias de Satanás. O terceiro ponto diz sobre as nossas armas. Começamos a perceber que, independente das estratégias de Satanás, nada. As estratégias de Satanás são utilizadas para poder angariar pessoas, para que elas façam parte do time de Satanás. Deus também tem nos dado armas para resistirmos a essas investidas. Acabamos de ver o cinto da verdade, e na sequência Paulo fala sobre a couraça da justiça. A couraça é uma malha metálica que cobre desde o pescoço até a cintura. Protege o coração e os órgãos vitais.
A justiça guarda o nosso coração, para que nós tenhamos uma vida santa e conservemos a nossa retidão moral. A couraça nos protege das flechas inflamadas de Satanás. Sem isso, podemos entrar nesse metaverso, ou até mesmo vivermos os nossos dias achando que tudo o que está acontecendo é normal, que eu não preciso me posicionar. Se eu não me posiciono, possa ser que eu já tenha recebido uma flecha de Satanás, inflamada com seu veneno. O próximo utensílio é o calçado do Evangelho. Vejam, calçado é importante. O que nós calçamos é importante para poder nos dar firmeza, para podermos estar em pé. Quem aqui já lavou um quintal com um piso liso, descalço e ainda joga sabão em pó? É quase como você calçar uma casca de banana e andar em cima de uma barra de manteiga. É muito escorregadio. O calçado é importante. O Evangelho é o que dá firmeza para a vida do cristão. Se Jesus estivesse utilizando um celular agora, o que ele postaria nas mídias sociais? E se ele tivesse um avatar, como ele reagiria lá dentro do metaverso? Bom, eu quero te dizer, Jesus utiliza um celular, sim. Jesus estará no metaverso, sim, desde que você esteja calçado com as sandálias do Evangelho, porque Ele guiará os seus passos. Outro equipamento que Deus nos dá é o escudo da fé. O escudo era um equipamento feito de madeira, utilizado para proteger os guerreiros contra os golpes desferidos contra ele. O diabo em todo momento pode lançar contra nós os seus pensamentos de mentira, os seus pensamentos que nos levam a pecar, pensamentos que nos fazem achar que tudo é normal. Mas quando nós estamos com o escudo da fé, certos da verdade de Deus, nada pode nos atingir, pois nós estamos protegidos contra qualquer investida de Satanás. Ainda que nos digam que é normal, pela fé, nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e a maneira como nós devemos nos portar. Outro equipamento é o capacete da salvação. E sabe por que se chama capacete da salvação? É para proteger a nossa cabeça. Se você tem uma mente forte, ninguém consegue te desviar do caminho correto. Vejam que foi com a palavra que a serpente conseguiu os seus objetivos no jardim do Éden. Se Deus está no controle dos nossos pensamentos, Satanás não tem lugar nas nossas vidas. E por fim, nós temos a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a nossa arma contra Satanás. Meus irmãos, não importa se digam que o celular, internet, metaverso é do diabo. O importante é saber que através desses artifícios,
celular, internet, metaverso, desses artifícios, eu utilizarei para espalhar a palavra de Deus. Na internet podemos achar muitas coisas ruins, mas também têm sido utilizadas por muitos servos de Deus para poder espalhar o Evangelho de Deus. Partindo para a conclusão, eu quero dizer que nós não devemos ter medo de nada, do futuro ou do presente. Nada do que possa ser apresentado, desde que nós saibamos utilizar. Se nós estamos utilizando a armadura de Deus e todos os seus utensílios, não devemos ter medo de nada. O versículo 18 ainda nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, o celular não é de Satanás. Ele se torna de Satanás quando ele ocupa mais lugar na minha vida do que a palavra de Deus. Não é o dispositivo, mas é o que eu faço com ele. Quanto tempo eu tenho dedicado para a oração? Devemos orar em todo tempo. Ou nós ficamos no celular a todo tempo? Seja no celular, nas mídias sociais, seja no metaverso, na cidade de Decentraland. O versículo 19 e 20 nos diz o seguinte: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Não devemos ter medo de novas realidades que virão pela frente. Não devemos ter medo do desconhecido. Independente de onde eu estiver, eu sou um embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Se eu sei quem eu sou, eu sei que a luz só pode resplandecer na escuridão. Nada é do diabo, mas tudo ele pode usar para tentar nos enganar. Sejamos firmes e convictos. Utilizem seus celulares, entrem no metaverso, sabendo que somos portadores da armadura de Deus, portadores da espada do Espírito. Diante de nós está mais uma oportunidade de anunciar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, Senhor, por essa palavra que traz, Pai, a nós a realidade, para que nós não sejamos, Senhor, pessoas alheias ao que está acontecendo nesse mundo. Assim como disse Calbart, que nós andemos com a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra. Nós devemos olhar ao nosso redor o que está acontecendo. E para que a nossa vida seja efetiva, nós devemos saber como atuar nesse mundo mau. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos dá direção, nos dá caminho, nos diz como devemos seguir. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés.
Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Obrigado, Pai, por essas certezas que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos dos dias maus, e que nós possamos poder sempre te bendizer, te engrandecer, sabendo que um dia fomos salvos pela tua palavra. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te agradecemos tudo no nome poderoso de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.